Olá, eu sou Moisés, seja muito bem-vindo à série The Good Book, a série onde eu estou lendo toda a Bíblia Sagrada. Estamos lendo o Novo Testamento a partir do livro de Mateus, já completamos todos os evangelhos e agora estamos na leitura do livro de Atos. Obrigado a você que nos acompanha aqui todos os dias. Terminando o Novo Testamento, começa o Gênesis a partir do Velho Testamento e assim completamos a leitura total da Bíblia Sagrada. Você que é novo por aqui, por favor, inscreva-se no canal, clique em ativar as notificações e fique por dentro de tudo que nós publicamos aqui no canal. Lembre-se, nós também estamos nas plataformas de áudio Apple Podcast e também no Spotify. A Bíblia de Estudo de John Wesley é a Bíblia que eu utilizo para essa leitura. Vamos comigo, leitura do capítulo de número 14, Atos, capítulo de número 14. No capítulo de número 13, nós lemos os seguintes títulos: Barnabé e Saulo e a primeira viagem missionária, a missão em Chipre, e também lemos deixe-me abrir a página aqui, João Marcos volta a Jerusalém, o testemunho de Paulo em Antioquia. E agora, no capítulo de número 14, nós iniciamos com Barnabé e Paulo em Icônio. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas o povo da cidade se dividiu, uns eram pelos judeus e outros eram pelos apóstolos. Então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus com o apoio das suas autoridades para os maltratar e os apedrejar. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para as regiões vizinhas, onde anunciaram o evangelho. A cura de um paralítico em Listra. Versículo de número 8 do capítulo 14 de Atos dos Apóstolos. Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, e que nunca tinha conseguido andar. Esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em voz alta: Levante-se direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em línguas licaônica: Os deuses, em forma de homens, desceram entre nós. A Barnabé chamavam de Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas roupas, saltaram para o meio da multidão, gritando: Senhores, por que estão fazendo isto? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o evangelho a vocês para que se convertam destas coisas vãs ao Deus vivo que fez o céu, a terra e o mar e tudo o que neles há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si, fazendo o bem, dando a vocês chuva dos céus e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhe oferecer sacrifícios. Paulo é apedrejado. Versículo 19 do capítulo 14. Entretanto, chegaram judeus de Antioquia e de Icônio, e instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, foi com Barnabé para Derbe. Versículo 21 do capítulo 14, a volta para Antioquia da Síria. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra,
Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, Paulo e Barnabé se dirigiram a Panfilha, e, tendo anunciado a palavra em Perge, foram para Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que agora tinha terminado. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé, e permaneceram muito tempo com os discípulos.